Olha só, eu queria chamar a atenção hoje, Débora Alfano, e daqui a alguns dias a gente vai voltar a gritar, dar o grito de abertura. Mas eu queria chamar a atenção hoje para um dado curioso. Primeiro, lembrar um episódio que ocorreu há alguns anos. Isso deve ter sido, deixa eu olhar aqui, 2016, portanto, há 8 anos. Há 8 anos, o presidente do Conselho Nacional de Justiça era o atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E o assunto, palestra de ministro, foi parar no Conselho Nacional de Justiça. A gente já tratou disso aqui, certa vez. Então, lá pelas tantas, começaram a discutir o seguinte: vem cá, um ministro vai dar uma palestra, ganha uma grana. Ele tem que avisar, não tem? Quanto é que ele ganhou, para que as pessoas saibam quem pagou e quanto ele recebeu. Aí o Lewandowski disse o seguinte: olha, quando eu examinei a ata, havia um dispositivo que obrigava o magistrado a veicular, expor os honorários que ele recebia. Vossa Excelência retirou essa expressão, lá perguntou, porque isso diz respeito à intimidade, à privacidade, eu diria até ao sigilo fiscal, que nós não somos obrigados a revelar quanto recebemos nas atividades privadas. Foi o que disse o Lewandowski. E assim ficou. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não precisam falar quanto eles ganham. Ou seja, transparência zero. Aí eu fui conferir, e eu estou entrando nesse assunto, e vou dizer o motivo. O Supremo Tribunal Federal, ele gastou R$200 mil com 4 seguranças durante o Réveillon nos Estados Unidos e não quer dar satisfação sobre isso. Gastou, 4 policiais federais acompanharam os ministros em viagem de final de ano aos Estados Unidos. 2 seguranças, diz uma reportagem da Folha de São Paulo, Lucas Marquezine e Constança Rezende. 2 seguranças receberam 50,9 mil reais em diárias, cada um, para ficar nos Estados Unidos de 20 de dezembro a 9 de janeiro. Outros 2 ganharam 49 mil reais para ficar um dia a menos. Foram requisitados para fazer uma viagem e eles não são do tribunal. Bom, aí a Folha, que é responsável pela reportagem, foi lá perguntar, né, como é que porque pediu mais informações, o Supremo Tribunal Federal se recusou a dar mais informações, e a Folha perguntou, mas por que isso, né? Por que você não informa? Não informa por uma questão de segurança, que é um bom argumento para não dar explicação nenhuma. E a Folha pergunta, mas como é que saber dados sobre uma viagem que aconteceu pode comprometer a segurança dos ministros, né? A segurança dos ministros é daqui para frente. Aí a Secretaria de Segurança do STF diz, né, entre aspas, é responsável por zelar pelos ministros, a equipe mensura os riscos conforme as circunstâncias dos locais, os modos e meios de cada ministro, assim é definida a quantidade de agentes que acompanhará determinado ministro em quaisquer agendas. Destaca-se que os ministros são protegidos, caso necessário, em agendas institucionais ou não, porque o risco não ocorre somente na agenda institucional, e por aí foi aquela enrolação. O mesmo jornal, a Folha de São Paulo, já tinha revelado que o ministro Dias Toffoli tinha gasto quase 100 mil reais em diárias para o exterior com segurança, entre abril e maio desse ano. Ele foi para Londres, foi para Madrid e participou de eventos e tal, e recebeu um dinheiro. Bom, veja, participar de eventos ou não participar de eventos, os ministros deveriam ter o direito, sim, de participar. Por quê? Não tem problema nenhum, participa do evento. Receber ou não receber, também a gente pode discutir. Eu sou contra receber, você é a favor de receber. O ministro, ele pode receber ou não. Agora, não contar. Aí fiquei pensando, puxa vida, vamos pegar a nossa referência, né? Uma referência, vamos buscar uma referência. Vamos buscar a Suprema Corte Americana.
Nos Estados Unidos, os juízes da Suprema Corte, a exemplo do que acontece no Brasil, podem participar de eventos pagos e podem receber para dar palestra. Só que eles precisam informar quanto é que eles ganham por fora. E aqui no Brasil, o vencimento extra dos ministros do Supremo é considerado um assunto privado. O ministro Lewandowski, o atual ministro da Justiça, tem parte nisso. Então, eles não têm que dar satisfação. A Suprema Corte Americana tem 9 integrantes, né? Aqui nós somos 11. Um país que tem 50% a mais da população tem 9 integrantes. É outro modelo de justiça e tal, mas são 9. E lá a gente fica sabendo o que aconteceu. Então, por exemplo, e não é que não tem debate lá não, vou até falar sobre isso. A juíza Sônia Sotomayor, lá eles são chamados de juízes, né? Não de ministros. Ela entrou na Suprema Corte Americana em 2009, indicada pelo presidente Barack Obama, e declarou, porque lá declara, qual era o patrimônio que ela tinha. $750 mil. De lá para cá, o patrimônio dela foi multiplicado por 7. E o principal motivo foi pagamento de royalties por livros que ela lançou. Ela lança livros e livros infantis também. Clarence Thomas relatou ganhos extras com palestra. Neil Gorsuch também. Brett Kavanaugh, Amy Barrett, todos eles falam de antecipação por livros escritos e falam de palestras. Lá tem um detalhe, eles podem dar as palestras, não podem ganhar mais do que $30 mil por palestra. É bastante, $30 mil por palestra. Um juiz da Suprema Corte Americana ganha $298 mil por ano. Então, se a gente pegar $298 mil por ano, ele ganha $24 mil por mês. $30 mil numa palestra é mais do que ele ganha por mês. Não pode passar de 30 mil. Então, você vai ver a tabela de palestras, eles cobram $29 mil, 28 mil, 27 mil, 29.230, enfim, para trabalhar próximo ao pico, o teto de $30 mil. Mas tá lá, tem um relatório dizendo quanto eles ganham. E não é que não tem discussão, não, tem discussão, não é uma coisa tão fofinha como pode parecer. Tem problema, tem debate. A Sotomayor, a juíza Sônia Sotomayor, essa que escreveu vários livros, a equipe dela, e saiu reportagem sobre isso, fica procurando instituições públicas, sugerindo que comprem os livros de memória dela, os livros infantis, etc. Sendo que isso não pode usar funcionário público para promoção de ganhos pessoais, porque isso é ganho pessoal, e foi uma confusão. Uma reportagem sobre isso descobriu mais de 100 sugestões de venda de livros para instituições públicas. Então, não é que é tudo... Nossa, ali eles não têm, fazem tudo certinho, não tem nenhuma crítica, não tem confusão, tem debate, tem tudo. Mas a ideia da transparência, e aí alguém pode usar de uma forma imprópria, mas a ideia da transparência está lá. Fez palestra em forma, ganhou uma antecipação por venda de livros, informa. Informa, inclusive, quem é que pagou. Né? Então, tá lá, tem o nome da universidade para quem deu a palestra, tá lá que o juiz ganhou da editora A, da editora B, dá o nome da editora, dá o valor $115.593 em royalties de livros da Penguin Random House. Tá tudo certo, tudo escrito, tudo relatado. Ou seja, o contribuinte americano, ele sabe quanto é que um juiz da Suprema Corte Americana ganha por fora. Por fora, no bom sentido, né? Mas tá lá, tá escrito, tá divulgado. Então não se trata de uma discussão moralista, se um juiz da Suprema Corte Americana, se um ministro da Suprema Corte brasileira
pode ou não fazer uma palestra, pode ou não receber. Alguém pode entender que não pode receber, não deveria receber. Alguém pode dizer que não deveria nem participar de um evento. Mas quantos eventos são promovidos pelos próprios veículos de comunicação, por exemplo, né? Os veículos de comunicação promovem eventos e convidam ministros do Supremo. Seria até incoerente a gente dizer, olha, é contra a participação de eventos, mas promove eventos. A gente chama o ministro do Supremo para um evento, mas acha que a gente só pode vir no nosso evento, no evento dos outros não pode. Mas dê transparência e diga, estou recebendo tanto. Declarado, bonitinho. Não é que ele não declara, claro que ele declara ao fisco, recolhe, emite nota, etc. Mas a sociedade tem o direito de saber, até porque pode haver um conflito de interesse. Por exemplo, um caso que um juiz vai julgar, ele se declara impedido ou não, diante de uma eventual presença de um parente, ou de, enfim, já advogou no passado, ou um parente dele advoga para uma determinada parte. O juiz diz, eu estou impedido, não posso, não dá. Então a gente fica sabendo, né? Agora aqui, se a gente não sabe se ele recebeu de A ou de B, e por que recebeu, quanto recebeu, levanta sobre o ministro uma dúvida que não é justa nem para o ministro, e muito menos para o Supremo Tribunal Federal, e muito menos para o povo brasileiro. A gente não pode conviver com a ideia de que no Supremo Tribunal Federal fazem segredinho sobre quantos ministros recebem. Será que eles recebem pouco? Será que eles recebem muito? Né? Teve ministro na Suprema Corte Americana que recebeu o dobro do seu salário na forma de palestras, eventos e tal, num determinado ano. A ministra, quando a gente fala que a ministra Sotomayor multiplicou por 7 o seu patrimônio, ela recebeu 3.700.000 dólares de 2009 até 2023, nós estamos falando em 14 anos, ela dobrou o ganho dela como juíza. O salário dela ganhou mais um salário por ano na forma desses ganhos, se a gente dividir o que ela recebeu. Isso não tem os dados de 23 e também nós já estamos em junho de 24, eu estou desprezando isso. Então é importante que a gente coloque essa discussão, não para parecer que a gente quer que os ministros do Supremo Tribunal Federal operem com um grau de transparência que ninguém tem. Não, tem, a Suprema Corte Americana tem. E é um exemplo, é um bom exemplo para a gente usar. Por que não informar de onde veio o dinheiro? O dinheiro é lícito, a palestra é lícita, o tema é conhecido, não é que o ministro se esconde numa caverna para falar, não é um jantar esquisitíssimo, não é nada disso, é tudo lindo, tudo arrumadinho. Vai lá, foi chamado pelo evento, etc. e tal. Agora, se abre as críticas ou não, na medida em que é mais ou menos transparente, e aí tem que ser transparente, porque é a transparência que os ministros do Supremo cobram da sociedade, cobram dos governantes, nos seus discursos bonitinhos, né? Carmen Lúcia fez discurso bonitinho, o ministro Barroso fez discurso bonitinho quando toma posse, todo mundo faz discurso bonitinho quando toma posse. Agora, na hora que a gente pega e fala, vem cá, imposto de renda, grana, quanto recebeu, Aí, nossa, isso é um assunto privado, que ofensa, nós estamos aqui defendendo a democracia. Ninguém está questionando qual é o papel do Supremo Tribunal Federal na democracia. Não cabe ao Supremo defender a democracia, diga-se de passagem, que defende a democracia é a Constituição brasileira, que ele, Supremo, defende, assim como todos defendem. O Executivo, o Legislativo, todo mundo defende a Constituição. Agora, por que não transparência? Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.